Pai do Senhor Jesus Cristo, aqui fala o pastor Isaac. Eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus debaixo do tema O Olhar que Salva. E baseando essa minha fala aqui no livro de Números capítulo 21, no versículo 4 diz assim a palavra do Senhor. Então os israelitas saíram do Monte Ur pelo caminho que vai até ao Golfo de Acabá, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho, o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível, se referindo ao maná. O Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze, ou uma serpente de bronze, e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Queridos, parece ironia, né? Mas é interessante aqui nós olhar nesse texto a serpente que fere e a serpente que sara. Deus, depois de um ato de rebelião do povo, depois de um ato de murmuração do povo, a Bíblia diz que o povo, a primeira vez que provou do maná, disse que aquilo parecia como bolo. A segunda vez que o povo provou do maná, depois de eles estarem fartos do maná, eles chamam de pão vil, ou pão horrível, ou comida horrível. E essa murmuração do povo contra Deus e contra Moisés fez com que Deus mandasse ou levantasse centenas e centenas de serpentes no meio do ajuntamento de Israel e começaram a ferir mortalmente o povo. E o povo percebeu que aquela murmuração contra Deus e contra a liderança de Moisés estava gerando morte no seu meio, e o povo corre para Moisés e pede para que Moisés interceda por eles diante de Deus, porque eles reconheceram que eles haviam pecado contra Deus. Por isso o povo diz assim: olha, Moisés, fala tu com o Senhor e peça perdão por nós, porque nós reconhecemos que pecamos contra Deus e contra ti. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés fabricar uma serpente de bronze e colocar sobre um poste uma haste, e todos aqueles que com fé olhassem para a serpente, eles eram curados da mordida da cobra ou da serpente. É interessante aqui nós vemos duas cobras, a cobra que fere e a cobra que sara. Através daquela cobra, Deus manifestava o seu poder curador. É interessante também percebermos que para cada época, Deus tem um meio de cura e de salvação. No Antigo Testamento, na história de Números, capítulo 21, do verso 4 ao verso 9, o povo estava morrendo e precisava de um meio pelo qual deviam ser salvos. Essa salvação aqui que eu falo em Números 21, do verso 4 até o verso 9, é uma salvação que tem muito a ver com o livramento de uma situação. Eles precisavam ser livres daquela serpente. E o interessante é que Deus não tirou a serpente do meio deles, antes pelo contrário, proveu uma outra serpente que todos aqueles que com fé olhassem para ela, eles eram curados da mordida ou da picada da serpente. Então, como eu disse, nós temos a serpente que fere. É aquela serpente que surgiu
por conta da rebelião e murmuração do povo contra Deus. E nós temos a serpente Kissara, que é a serpente que surge por conta do arrependimento do povo e da humilhação ou humildade do povo em olhar para aquela serpente como um meio de cura, como um meio de salvação para aquele momento, aquela enfermidade que eles estavam vivendo. Então, para cada época, Deus provê um meio pelo qual o homem é salvo. E nós vemos aqui nesse texto todos aqueles que não olhavam para a serpente de metal ou a serpente de bronze, eles morriam. Então aqui eu quero pregar debaixo do tema o olhar que salva. No meio dessa pandemia do coronavírus, no meio desses todos males que a mídia tem espalhado a respeito do que está acontecendo no mundo, no meio de tudo isso que está acontecendo, Deus proveu para a humanidade um meio pelo qual nós devamos ser salvos. Nós seremos salvos se simplesmente olharmos para Jesus. O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E estamos vivendo épocas, estamos vivendo dias que não há salvação na humanidade, não há salvação nas coisas, não há salvação nos meios. O único meio pelo qual nós podemos encontrar satisfação, cuidado, proteção e salvação é olhar para Jesus. É esse olhar com crença, é esse olhar com fé, é esse olhar com dependência, é olhar para a cruz e crer que o único meio, o remédio para a salvação da nossa vida, no meio de todo esse pecado que tem assolado a humanidade, é olhar para a cruz de Cristo. Porque o pecado, querido, como o povo disse aqui para Moisés, reconhecemos que nós pecamos. No versículo 7, então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no nosso meio. Moisés orou ao Senhor em favor do povo. Então, quando Moisés ora, as serpentes não desaparecem. Quando Moisés ora, as serpentes permanecem lá. Mas os que olhavam para a serpente de metal, que eu chamo da serpente Kissara, eles eram sarados da mordida da serpente. E os que não olhavam continuavam morrendo com a picada da serpente. Então nós precisamos entender que às vezes Deus não vai tirar a enfermidade do nosso meio. Às vezes até alguns de nós vão morrer porque somos humanos. Mas existe uma garantia maior de salvação. Precisamos olhar para Cristo como autor e consumador da fé. Precisamos olhar para Ele. Olha o que Jesus falou lá em João capítulo 3, no versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso eu disse, para cada época, para cada momento, Deus provê um meio de cura e um meio de salvação. A serpente, na época de Jesus, já não tinha mais efeito, porque Jesus disse: tal qual Moisés levantou a serpente no deserto, e todos que olhavam nela eram curados, todos que com fé olhavam para a serpente eram curados. Nós hoje também precisamos olhar para a cruz de Cristo, precisamos olhar para Jesus. Eu falei aqui no vídeo anterior que, amado, esse vírus está a provar para nós que nós somos frágeis e que não há esperança na humanidade. Onde estão os ricos dessa terra? Onde estão as nações mais poderosas dessa terra? Onde estão os cientistas, os doutores? Onde estão os ateus nessa hora? O único lugar seguro que nós podemos olhar para Ele e ser salvo, Jesus está dizendo: quem olhar para Ele será salvo. Olha o versículo de número 16, versículo de número 15, perdão, diz assim:
para que todo aquele que nele crer, crer em quem? Em Jesus. Crer em quem? Naquele que foi levantado. Jesus foi levantado como a serpente de bronze, levantada por Moisés no deserto. Jesus foi levantado como aquela serpente para trazer cura, para trazer salvação e para trazer o perdão para toda a humanidade. Quando Jesus gritou naquela cruz, Tetelestai, ele estava mostrando para nós que a salvação está nele. A obra foi consumada, o trabalho foi terminado, o pecado foi vencido, os nossos pecados foram perdoados desde que olhamos para Cristo. Então essa pandemia, ela está nos ensinar que nós precisamos olhar para Cristo como autor e consumador da fé. Essa pandemia está nos ensinar que nós precisamos nos voltar para Deus e olhar para Jesus, não com um olhar de desprezo, não com um olhar de deboche, mas um olhar com fé, um olhar que vai gerar em nós salvação em nome de Jesus Cristo. Por isso, vamos usar esse olhar que salva. Ele está dizendo para que todo aquele que crer em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Se o povo no deserto, quando olhava para a serpente de bronze, era curado, era livre da morte, nós, quando olhamos para Cristo, nós somos remidos, nós somos restaurados e nós recebemos a vida eterna que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, permaneça firme. Essa crise vai passar, mas por enquanto isso não acontece, vamos continuar com um olhar firme na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele, só Ele, é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, partilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e o nome do Senhor estará sendo glorificado. Pensa.